Tá? Então, boa noite. Vamos começar aí mais uma aula de resistência dos materiais do primeiro sub. Tá? E lembrando, né, aí as questões que a gente já viu em resistência dos materiais. Tá aqui, primeiro, subsequente. E hoje a gente vai ver, né, a gente está vendo a questão introdutória de resistência dos materiais, então eu sei que é uma questão muito voltada para aquela parte de física inicial, mas hoje, assim, a gente está vendo conceitos que são aplicados no cálculo de estruturas, porque a gente aprende aquela física do colégio, aquela física que vocês viram, a física básica no próprio curso, e a gente precisa saber depois como é que a gente aplica ela. Então, primeiro, essa disciplina ela vai ter uma base conceitual, para depois a gente ver exemplos na prática. Então, no final dessa disciplina, né, no final do curso de estrutura de vocês, vocês vão, por exemplo, olhar para uma rachadura numa parede e saber o porquê daquela rachadura está acontecendo. Se a rachadura for na vertical, for na diagonal, for na horizontal. Mas, para isso, a gente precisa aprender quais são esses conceitos e eu, assim, estou tentando o máximo aplicar esses conceitos para que vocês vão entendendo, tá? E a gente possa conversar sobre ele. Então, hoje a gente vai falar sobre uma questão que se chama de equilíbrio, tá? O que é o equilíbrio? O equilíbrio, ele ocorre quando uma estrutura ou um corpo possui forças, um somatório de forças, né? Que se anulam, tá? Ou seja, a estrutura não acelera, tá? No nosso caso, ela não acelera, e como é uma estrutura, ela vai permanecer em repouso, né, com velocidade nula. Vamos ver o que é isso aqui, né? Isso aqui é uma questão bem física, tudo mais, mas ó. Ocorre quando estrutura um corpo possuindo somatórios de forças que se anulam. Então, o que quer dizer essa primeira parte aqui? Quer dizer o seguinte, ó. Imagine que a gente tem um corpo aqui, tá? Aqui a gente tem um carro, e o motor desse carro, não, vamos simplificar, tá? E aqui a gente tem uma pessoa, ó, uma pessoa aqui empurrando esse carro, e essa pessoa, né, isso aqui quer dizer que ela está fazendo uma força para esse lado aqui. O O que é que... professor, não Oi, estou conseguindo ver a matéria, não só consigo ver o senhor, não consigo ver a matéria. O senhor está expondo a matéria? tô sim. Eu não estou conseguindo ver, só consigo ver a sua imagem. Os Aline, outros tu olha estão se conseguindo tu olha ver? se a tela do professor não está fixada, porque É, está ó, acontecendo isso. exatamente. Tem esse botãozinho aqui que às vezes a gente fixa a tela de uma pessoa, né? Então, por exemplo, se eu fixar aqui, ó, a minha, aqui é porque se eu fixar isso aqui, vai aparecer, por exemplo, minha imagem, se você fixar aí minha imagem. Aí você aperta aqui, ó, tira, libera. Não sei se é isso aí que está acontecendo, Aline. Vem aqui em pessoas e aperta nesse botãozinho. Professor, meu filho vai olhar aqui para mim. Pronto, tá certo. Se ele for olhar rapidinho aí, a gente, Pronto, tá? já Você deu certo, já deu certo. Obrigada, pronto, professor. Desculpa aí. de nada, tranquilo. Ó, então o que é que acontece? Essa pessoa está aplicando uma força para cá, esse carro vai andar, né? O que é que acontece? Imagine que ele está aplicando uma força aqui, tá? Uma força igual a 10 quilos, tá? Uma força igual a 10 quilos, empurrando o carro com 10 quilos para cá. O que é que acontece? Para esse carro não andar, o que é que vai ter que acontecer aqui? Eu vou ter que ter uma pessoa, tá? Uma pessoa aplicando uma força aqui com a mesma, com o mesmo valor. Porque se essa pessoa aqui aplicar com 20 quilos, esse carro vai andar para cá.
Se ela aplicar com 5 quilos, o carro vai andar para o outro lado. Então, isso ocorre quando o somatório de forças se anulam. Então, se anulam, essa palavra é uma palavra difícil, mas na verdade ela está dizendo que é isso. Ó. Essa daqui ela vai anular essa, então uma vai ser contrária à outra. Ou seja, a estrutura não acelera. Lembra que a gente disse que uma força causava uma aceleração na estrutura, né, ou no corpo? Por exemplo, se só tivesse essa pessoa empurrando desse lado, a velocidade ia ser zero desse carro, e depois, quando essa pessoa aqui fosse empurrando, ela ia aumentando, aumentando, aumentando. Ou seja, isso é uma aceleração. Como no caso da gente, a gente está vendo estruturas civis de prédios, tudo, os nossos prédios, né, eles não podem acelerar, eles têm que permanecer em repouso. O que é permanecer em repouso? Eles têm que ficar lá fixados, né, no solo. Né? Isso aqui é um prédio, tá? Que está fixado no solo. E quando esse prédio está assim, né? Esse prédio está assim. Aí o que é que acontece? No nosso caso, como a gente está trabalhando com estrutura, existem os apoios. E quem faz, às vezes, desse apoio aqui são as fundações, tá? As sapatas, as estacas, elas são essas fundações aqui. E elas têm as forças, né, como a gente viu, que são forças de reação. Qual é a característica de uma força de reação? A característica de uma força de reação é o seguinte: imagine aqui que a gente está com um peso, tá? Um peso aqui em cima de 1.000 kg, tá? Esse peso aqui em cima é de 1.000 kg. Eu vou considerar que a estrutura não pesa nada, tá? A estrutura é bem levinha, assim, não pesa nada. Então, o que é que acontece? Esses 1.000 quilos, eles vão ser transmitidos para esse pilar e para esse daqui. Cada pilar desse vai ter 500 quilos, né? 500 quilos. Então, o que é que acontece? Quando eu tiver esses 1.000 quilos aqui em cima, né, essas forças, elas são transmitidas, aqui embaixo vai aparecer 500 quilos. Em cada fundação dessa, né? Em cada fundaçãozinha dessa. Deixa eu ir aqui, procurar uma estrutura em concreto armado e fundações, para que vocês entendam como é isso aqui, assim, um pouco mais na prática, né? O que aqui. Pronto. Então, imagina Professor, que aqui a gente tem as fundações. Oi, pode falar. ele pode ser estático ou dinâmico, é? Pode ser estático ou dinâmico. Dinâmico é quando Aí a gente tem vento. só atua se ele for nulo, é? Sobre ela se for nulo ou igual a zero. Tem que ser igual a zero para estar em equilíbrio, né? Justamente isso aqui. Aqui, ó, quando a gente pega 500 para baixo mais 500 para cima, esse aqui anula esse. E aqui, quando a gente tem 500 para baixo mais 500 para cima, Quando a somatória está em equilíbrio, dá igual a zero. exatamente, tá? Então, o que é que isso aqui, ó? O que é que isso aqui quer dizer? Ó? Imagina aqui que a gente tem esse pilar, e que a gente tem esse pilar, e aqui tem essa laje, mas a gente não tivesse essa estrutura toda. A gente colocou aqui uma caixa d'água de 1.000 quilos. Então, ela distribui a carga, né? Vai ser por 4 pilares, mas eu estou considerando 2 ali só para simplificar. Né? Imagina que a gente botou ela bem aqui, pronto, botou ela bem aqui, a caixa d'água. Então, ela vem metade para esse pilar e metade para esse. Só que o que acontece, ó? A caixa d'água, ela sempre vai ser uma força de 1.000 quilos, né? Ela sempre vai ser uma força de 1.000 quilos. A não ser que eu mude, eu diga, não, agora eu quero outra caixa d'água. Eu não quero mais uma caixa d'água de 1.000 quilos. Eu quero uma caixa d'água de 2.000 quilos, tá? Eu quero uma caixa d'água de 2.000 quilos. Então, o que é que acontece? Eu mudei a caixa d'água, agora esse peso aqui está maior. Então, o que é que acontece? Cada pilar desse aqui vai pegar uma carga de quanto? 500, que não é 1.000. Aí 2.000 é... Não, 2.000, isso. Então, 1.000. Cada pilar, 1.000. 1.000. Vai 1.000 para cá e 1.000 para cá, né? Então, ó, 1.000
1000. Então, essa força daqui, ela pode continuar sendo 500, a reação. Ela pode continuar Não. sendo 500. Não, ela tem que ser quanto? 1000. Ela tem que ser 1000. Então, essas reações aqui, elas têm que ser 1000 também, para cima, porque senão a minha estrutura, ela ia estar descendo. Então, o que é que eu quero mostrar para vocês com isso? Eu quero mostrar para vocês com isso que as forças que atuam nas fundações, ela depende do peso da estrutura. Por exemplo, um peso de uma pessoa, a pessoa pesa 80 quilos, vai ser o peso daquela pessoa, aquela força ali, ela não muda, né? O peso dessa caixa d'água daqui, de 1000 quilos, ela vai ser 1000 quilos aqui, ou se a gente tirar ela daqui e colocar ela aqui embaixo, ela continua com essa força de 1000 quilos, tá? Se a gente colocar ela aqui em cima dessa caixa d'água, ela continua com a força de 1000 quilos. Já a reação, não. A reação, ela depende de quanta carga você está colocando aqui no seu edifício. Entendeu? Então, esse peso aqui de 2.000 quilos sempre vai ser 2.000 quilos em qualquer lugar que você for. Agora, essas forças aqui, elas são forças que mudam de acordo com a carga que você coloca no seu edifício. Então, se você coloca mais cargas, ela vai reagir com mais cargas. Se você coloca menos cargas, ela vai reagir com menos carga. Então, a diferença de força de reação é a mesma coisa, né? A força de reação ela vai anular a outra, mas a força de reação ela precisa ser provocada pelo peso do seu edifício, mais o peso das coisas, né, que estão lá nele, para que ela possa aparecer. Do mesmo jeito, ó, o que é que acontece aqui, ó? Do mesmo jeito, imagine que aqui eu tenho um vento batendo na minha estrutura, tá? E o vento está atuando com 100 quilos. Né? Imagine o vento baixo, 100 quilos. O que é que acontece? Vai aparecer aqui nas minhas fundações, né? 50 quilos nesse sentido agora, ó. 50 quilos nesse sentido aqui, para ser contrário a essa força daqui do vento, tá? Então, as forças de reações, elas são forças que dependem de como a sua estrutura está sendo carregada. Ou seja, lá embaixo, na sapazinha, ou você está carregando sua estrutura. Se você pega uma régua e pede para a pessoa apertar aqui, a régua vai se mover de um jeito. Se você pede para a pessoa puxar, sua mão vai sentir de outro jeito, tá? Então, vocês têm que entender essa diferença de ação. Isso aqui, ó, a gente chama de ação. Isso aqui é uma ação que está ocorrendo na estrutura. E isso aqui é uma reação. E a reação, ela depende da ação, tá? Ela depende da ação. Vou fazer um print para eu estudar depois. Volta lá Certo. na reação e ação. Não fiz ainda, não vou fazer. Espera ainda. Vou fazer agora. Espera ainda, vou fazer. Fiz. Pronto. Então, o que é que acontece? Ó? Quando a gente estuda equilíbrio, depois de levantar a gangorra aqui. O que é que acontece? Isso é um exemplo da gangorra, né, Tá? professor? Eu vou colocar aqui uma pessoa, todo mundo sabe como é uma gangorra, né? Que ela pesa 60 quilos. E eu vou fazer outra pessoa, e ela pesa, gangorra, ele pesa 60 quilos, que pesa 80 quilos. Então, a gente estuda o equilíbrio fazendo coisas assim desse tipo, ó. Por exemplo, se eu colocar uma pessoa aqui nessa ponta da gangorra, e se eu colocar uma pessoa de peso igual
Isso daqui vai ficar em repouso, ou seja, isso aqui vai se movimentar, ou isso daqui vai rodar? Não, vai ficar Vai em ficar em repouso. repouso. Fica em repouso, né? Então, aqui tem 4 metros, vamos dar um exemplo, aqui tem 4 metros também, tá? Agora, se eu pego, né? Se eu pego, ó, esse primeiro exemplo, né? Todo mundo diz que estava em repouso. Então, mas se eu pego agora, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Eu vou colocar um segundo exemplo. E eu coloco uma pessoa de 80 quilos aqui. O que é que vai acontecer agora? Ela vai Permanece em sair do repouso. repouso. Vai sair do repouso e vai pender para o lado direito. Exatamente, né? A gente tem esse movimento aqui, né? Sempre acontece isso quando eu vou numa gangorra, porque eu sou muito leve. E quando eu vou com outra pessoa, eu não consigo levantar a outra pessoa. Triste. Exatamente, tá? Esse movimento aí, se eu não me engano, é um movimento horário, é? Oi? Exatamente. Gira no sentido horário. Muito bem, tá? Ela vai girar no sentido horário. Exatamente. Muito bem isso aí, tá? O que é que acontece? Existe alguma forma de eu pegar essa mesma gangorra aqui e só mudando, ó, terceiro exemplo. Vocês acham aqui que se eu fizer o seguinte, ó, por exemplo, quem foi que falou que não conseguia ficar em equilíbrio aí na gangorra? Renata. Renata. Pronto, imagine que Renata tá aqui, pesa 60 quilos, tá? Não sei quantos quilos Renata pesa, mas estou dando só um exemplo. Vocês acham... Eu acho que Renata Quem? pesa 40. É 40, Renata? Nem isso. Oh, Deixa de coisa. Eu trabalhei numa escola em Salgueiro que tem gangorra, na Balduíno. Aí eu era intérprete de uma surda, Evelyn. E ela tinha mais força do que eu. Na gangorra, ela ficava mangando de mim, rindo assim como na boca. Era surda ela. Porque e ela era... sabe que me levantava, eu não levantava ela. Já Entendi. pensou, uma criança tinha porque ela era bem gordinha, ela tinha uma força. E era... Ah, eu Mas... amava, era o brinquedo que eu mais gostava, era a gangorra, e ela adorava. Pronto, então você Ela vai... brincava com os colegas e ficava mangando os colegas, super inteligente, a surda, super. Vai, professor, terceiro exemplo. Deixa eu... Peraí, eu vou pegar aqui... Deixa eu copiar isso aqui. Eu queria... Assim, né? Porque lá já estava tendo que girar no sentido horário. Então, imagine agora que eu pego... Eita. Coloco essa pessoa aqui, né? Como a gente estava no nosso terceiro exemplo. O que é que acontece, ó? Se essa pessoa vier mais para cá, o que é que vai acontecer? Como é que essa gangorra aqui ela vai permanecer? Repouso, gira ou Vai não? ficar em repouso, professor, porque a pessoa foi para mais perto do ponto central, que é o ponto de apoio. Todo mundo concorda com isso? Ou alguém? Pronto. Ó, só que aqui, eita, acho que tem alguém tentando entrar na sala. É a mesma coisa. E se eu fizer isso aqui? Tá? Exemplo 3, e aqui eu vou fazer o exemplo 4. Não, professor, mas responda se é, porque eu não sei se é também, não. Não, a gente vai ver agora, tá? Agora você vai me dizer se é ou se não é. A gente vai ver com essa diferença aqui desses dois, tá? E se essa pessoa vier para cá, o que é que acontece?
Não, aí continua, aí fica em equilíbrio. Tipo, lá no 3 então, não fica equilibrado. No Por quê? exemplo 4 aí é que fica. Por quê? Porque um tá mais próximo do ponto de apoio do que o outro. A resposta certa não é essa. Qual é a diferença do exemplo 3 para o exemplo 4? O quilo, né? Porque um tem 60 quilos e o outro tem 80. Então, de 80 quilos vai dar o equilíbrio que o 60 quilos não tem. É mais ou menos por aí? Opa, exatamente. Então, peraí, esse daqui tem que ficar aqui, então, né? Ó, e assim agora, como é que fica? Ó, se a gente permanecer do jeito que a gente está aqui, o que é que acontece? Quem está vindo mais para perto é a pessoa que tem 60 quilos. Então, aqui, ó, a pessoa que tem mais peso, ela está mais longe. Então, o que é que acontece? Ela continua girando aqui. Entendeu? Aqui, eu peguei a pessoa de 80 quilos, coloquei mais para cá. Peguei a pessoa de 60 quilos e coloquei mais para frente também. Então, não fiz nada, tá? Eu não fiz nada. Por quê? Porque eu coloquei as duas mais para frente. Então, ela continua girando. O que eu tenho que fazer para minha balança, para minha gangorra, ela ficar em equilíbrio, é justamente isso aqui, ó. Eu permaneço com a pessoa de 60 quilos aqui e a pessoa que tem 80 quilos, ela vem mais para frente. Tá? Aí o que é que acontece? Essa daqui, o peso é maior, mas essa distância aqui é menor. Quando você está numa balança, para você girar a outra pessoa, né, para outra pessoa subir, imagina aqui, ó, imagine que essa pessoa quer que essa daqui suba. Ela vai mais para perto daqui ou ela vai mais para longe? Para perto. Se eu quero que essa pessoa daqui gire, eu vou chegando mais perto? Para longe. Não, se Pra for longe. girar, tem que ficar na ponta. Na ponta. Então, veja, quanto mais na ponta, mais eu faço força para essa pessoa daqui subir. Entendeu? Então, o que é que acontece? Quando eu coloco isso aqui, a pessoa que está mais leve, ela está mais ela que é mais leve, ela está mais na ponta do que a pessoa mais pesada. Então, aqui ocorre o equilíbrio. Todo mundo entendeu ou não? Eu vou repetir Sim. todas as Sim. situações. Professor, é porque eu não estou bem lembrada, mas o professor de física explicou assim sobre o braço de alavanca, entendeu? Se a pessoa está mais perto, a força é menor, uma coisa assim. Exatamente. Ele deve ter falado sobre momento, então torque para vocês, não é isso? Foi Ele ele deve ter falou. falado de equilíbrio. Pronto. Ele falou nesses exemplos aqui. A gente vai ver aplicado a estruturas. Né? Ele falou aplicado a problemas de física, a gente vai ver aplicado a estruturas. Depois a gente vai transformar essa gangorra numa viga, para vocês verem como é que acontece um equilíbrio de uma viga, tá? Então, o que é que acontece, ó? Nesse primeiro exemplo, eles estão em repouso. Por quê? Porque a gente tem o mesmo peso e a mesma distância aqui do centro. Quando... o que é que aconteceu agora? A gente tem a mesma distância, só que essa pessoa daqui, ela é mais pesada do que essa. Então, o que é que acontece? Ela vai girar nesse sentido justamente por conta desse peso. Nesse terceiro exemplo, o que é que a gente fez? A pessoa mais leve veio para mais perto. Então, ou seja, isso aqui vai girar mais rápido do que isso aqui. Porque você, além de ter a pessoa a pessoa mais leve, mais próximo desse ponto, né? Você tem a pessoa mais leve, ela ainda está mais próxima desse ponto. Esse quarto exemplo aqui, a gente colocou as duas pessoas juntas, né? Ou a gente colocou as duas pessoas mais próximas desse ponto. Então, não adiantou nada também, ela continua girando. Agora, nesse terceiro exemplo, ela chega no equilíbrio, porque o que é que a gente fez? Deixou essa pessoa de 60 quilos aqui, só que colocou a pessoa de 80 quilos mais próximo, tá? E outro exemplo que a gente poderia dar era o seguinte, aqui ela está em equilíbrio, mas se essa pessoa aqui de 80 quilos, ela andar mais um pouquinho, o que é que vai acontecer agora?
O equilíbrio é aqui, com essa pessoa de 80 quilos nesse ponto. Se essa pessoa de 80 quilos vem para esse ponto, continua em equilíbrio, Não, ela vai girar sentido horário. acontece o quê? Nesse sentido aqui, vai acontecer isso? Vai girar no sentido anti-horário, que agora é como se o de Ah, é 60 mesmo, quilos né? tivesse uma força maior. O de 60 é Exatamente. maior. Exatamente. Então, a pessoa aqui de 60 quilos, ela tem uma força maior, tá? Então, vamos lá. Ó. Existe uma propriedade, tá? Vou colocar logo aqui, ó. Momento, o torque, dependendo isso é a mesma coisa, tá? Mas normalmente torque ele é mais associado à física e momento à engenharia, ao cálculo estrutural, tá? Ao cálculo estrutural. Então, que propriedade é essa? Essa propriedade é o torque. O que é isso? É uma medida, tá? Da capacidade de uma força girar um corpo em torno de um eixo, tá? Vamos ver o que é isso aqui, tá? Imagina aqui o seguinte, ó. Peraí. Vamos fazer melhor. Deixa eu ver se abre aqui rapidinho. Então, eu vou dar um... Eu gosto de, assim, a gente dar exemplos, porque fica mais fácil da gente compreender, tá? Imagina aqui que eu tenho um alicate de corte, por exemplo. Veja só, o que é um eixo? Um eixo é um ponto no corpo que tem uma articulação. Ou seja, em relação a esse ponto aqui, esse objeto ele pode girar, tá? Então, o objeto ele gira, né? Esse braço aqui ele pode girar, ó, em relação a esse eixo aqui. O que é que acontece? Imagine que isso aqui é um alicate de corte, eu coloco um fio aqui para cortar, aqui no meio. Se eu pego minha mão e eu aplico forças aqui, é mais fácil ou mais difícil de eu cortar Difícil. esse fio? É mais difícil, né? Do Mais que se eu difícil. colocar essa força aqui, né? E se eu colocar essa força? É como dá a entender que E a- quanto maior o braço de alavanca, menor será a força que você vai aplicar. Exatamente. Exatamente. Por quê? Porque eu agora não estou associando somente a força. Eu estou associando a um braço de alavanca, que é justamente a medida que vem desse ponto, ó, desse eixo aqui, até a minha força. Então, por exemplo, o braço de alavanca desse aqui, ele é muito pequeno, ele vem daqui, opa, da força vermelha, ele vem desse ponto até esse ponto. O braço de alavanca da força amarela, ó, vem daqui, né? Isso aqui é uma medida, tá? Até aqui. E o braço da força verde, ela vem daqui até a força verde lá. Então, são distâncias, né? O mesmo acontece, ó, quando eu
Estou aqui, ó. E eu estou lá na minha casa, né? E eu tenho, ó, isso aqui é a planta baixa de uma casa, tá? Você já deve ter visto algo parecido. E eu tenho aqui uma porta, tá? Eu tenho aqui uma porta. Deixa eu ver se eu acho uma porta no meio do aparelho. Todas as portas são no canto aqui. Pronto, essa porta daqui. O que é que acontece? Ó? Todo mundo consegue ver de cima, né, visualizar que aqui eu tenho uma porta, né? A porta do banheiro. Isso aqui é uma porta, vista de cima. Esse arco aqui é o arco que a porta faz para abrir e fechar. O que é que acontece? Para eu abrir... Porque a primeira pergunta é o seguinte, por que essa maçaneta é aqui? Essa maçaneta não é aqui. Pelo mesmo motivo que quanto maior a alavanca, menor vai ser a força. Exatamente. Então, tipo, se fosse mais próximo, a gente iria ter que colocar uma força muito maior para abrir a porta. Exatamente. Então, por exemplo, se você coloca uma força aqui, né? Se você pegar uma porta na sua casa, pega a porta da sua casa, tenta abrir ela bem pertinho, né? Bem longe da maçaneta, perto da dobradiça aqui. O que é que acontece? É muito difícil. Agora, a partir do momento que você, com um dedo, né? Você empurra a sua porta aqui, ó, no outro extremo, rapidamente você consegue fechar ou abrir sua porta. Por quê? Porque elas estão, né? O que influencia aqui é justamente a distância, ó, aqui a gente tem 3 centímetros, né, desse eixo aqui, da dobradiça para onde eu estou aplicando minha. Então, o que é que acontece? Essa distância daqui, a força ela pode ser a mesma, você pode empurrar com 1 quilo, né? Mas essa daqui, ela é muito maior do que essa, justamente por conta do braço e alavanca. Então, isso aqui é um princípio que a gente usa no nosso dia a dia, mas que às vezes a gente não consegue nem perceber, tá? Como é que a gente calcula esse momento? Então, o cálculo desse momento, ele é igual a força vezes, tá, o braço e a alavanca. A minha força, o meu momento, é igual a força vezes o braço e a alavanca. Certo? Então, por exemplo, né, e eu tenho que escolher, eu vou calcular aqui esses momentos só para vocês terem uma noção, tá? Mas como já está chegando. Mas, por exemplo, aqui eu tenho uma força de 60 quilos que está distante 4 metros do eixo. Esse momento, só eu fazer o 4 vezes 60 quilos, tá? Então, esse meu momento, ele vai ser igual a 240 quilogramas metro, tá? Quilogramas metro. Essa pessoa daqui, essa força, ela já tem um momento diferente, que é igual a 80 quilos vezes 4 metros. Então, aqui a gente já tem 320 quilogramas por metro. Então, essa pessoa, e olha, esse momento aqui, né, a gente tem 60, então tem 4 metros, né? 60 vezes 4 metros, olha só. O momento dessa pessoa é 240, o momento dessa é 320. Por isso, né, que a gente, essa pessoa consegue girar para esse lado e essa daqui ela não consegue combater, porque o momento que essa daqui gera é maior do que o momento dessa daqui. Tranquilo? Todo mundo entendeu isso aqui? Sim. Ei, professor, Alguém tem alguma dúvida? calcula aquela de 80, que está bem pertinho do ponto de apoio. Qual? Esse aqui?
Sim, Eu vou essa aqui, calcular esse 3 aqui. essa aí, pronto, aonde Qual? essa aqui a pessoa pesa 80 quilos, tá Esse, bem? né? Aham. Pronto, eu vou colocar aqui, então, que ele está 1 metro, tá? Eu tenho que dar uma distância aqui que a gente não colocou. Mas eu vou colocar como se fosse 1 metro. Não, vou botar 0,5 metros. Ou seja, 50 centímetros, tá? Então, o que é que acontece? Ó? Esse daqui continua sendo esse valor, né, que a gente colocou aqui. Vai ser 500, vai ser igual a 80. Tá branco, né? O momento, ele vai ser igual a 80 quilos vezes 0,5 metros. Ou seja, vai ser E a vai dar metade de 80. 40. 40, exatamente. Então, por isso que essa daqui acontece, né, isso. A gente fala, a gente já tem intuição sobre isso, mas a gente precisa aprender a calcular. Então, as nossas estruturas, elas precisam estar em equilíbrio. Então, a gente vai ver essas aplicações de física voltadas para o equilíbrio de estruturas e ver como é que as reações elas conseguem gerar esse equilíbrio na nossa estrutura, tá? Mas para isso a gente precisa desse conceito aqui. Alguém tem alguma dúvida, gente? Quem quiser fazer a apresentação, faz. Quem não quiser, pode fazer uma pesquisa sobre o assunto, manda lá no Classroom e a nota está dada. Quando for no final da Professor, falando nisso, disciplina, né? eu mandei o vídeo pro senhor e o senhor ficou de me dizer se tinha enviado certo e o senhor não me falou. Acho que travou a internet dele. Também acho. Professor, o senhor está nos ouvindo? Professor, travou mesmo. Renata, tu tá perguntando se ele recebeu, é aquele lá que a gente deu exemplo da bola a semana passada? Ou já é esse que tu já fez? Não, esse da agora eu não fiz ainda não, que é o slide, é para apresentar o slide quinta-feira na aula dele. Aí era do outro vídeo mesmo que eu mandei para ele, aí eu falei a ele que era para se tivesse alguma coisa errada, se não tivesse dado certo, enviar mesmo, ou se tivesse, sei lá, alguma coisa errada, ele me falar, mas ele não me falou. Ah, entendi. Eu também, mulher, enviei o meu, mas não sei não se ele recebeu, porque eu não Bom, consegui Renata, pelo dar menos certinho, eu acho. eu vi seu vídeo e achei muito bom. Gente, o professor saiu. Eu acho que a aula já acabou, porque também já é 10 horas. Boa noite a todas as colegas. Fiquem com Deus. Acho que ele vai Boa falar noite. no grupo. A Boa internet deve noite. Boa noite a todos. Boa noite, professor. Boa O noite, professor já colega. saiu. Boa noite. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Boa noite aí também para todos.